Boa noite, ou boa tarde, o sol está ainda. Vamos falar com Deus? Nosso Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, nos alegramos por estar aqui na Tua casa. E nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis a cada uma das Tuas palavras, porque é a Tua palavra que cria tudo. Tudo que vemos, tudo que existe, foi o Senhor quem criou pela palavra. Então, nós não queremos perder uma só palavra nesta noite aqui, neste nosso encontro. Que o Senhor possa falar conosco, meu Pai. Senhor, há tanto tempo que eu tento mudar e do meu passado me livrar de todos tantos erros que eu já cometi. Eu sei, no fundo nem mereço teu perdão, mas sei que consideras minha intenção e que foi pela dor que eu cheguei aqui. Eu quero ser tudo que o Senhor quer que eu seja. Estar onde o Senhor quer que eu esteja, e que a tua vontade prevaleça em mim. Eu quero ver tua bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Entrego-me completamente em teu altar. Muda o meu ser. Eu quero ser o Senhor quer que eu seja, estar onde o Senhor quer que eu esteja, e que a tua vontade prevaleça em mim. Eu quero ver tua bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Entrego-me completamente em teu altar. Muda o meu ser. Essa oração, porque essa canção é uma oração. Se você fez dessas palavras também palavras do íntimo, da alma, um pedido sincero para que haja essa manifestação de Deus no seu ser. Se você falou isso com toda a sinceridade, com toda a verdade do seu interior, o Espírito Santo vai falar. Você que precisa de uma resposta, que precisa tomar uma decisão, que quer conhecer a vontade de Deus, peça isso agora. Muitas vezes a vontade dele parece tão misteriosa, nos sentimos confusos, perdidos, não sabemos o que fazer, não sabemos qual caminho tomar, mas Deus não quer que a sua vontade seja assim desconhecida, muito pelo contrário, Ele quer falar, Ele quer se revelar.
O seu maior desejo é caminhar conosco, como um dia Ele fez lá no Éden, com Adão e Eva. Ele quer estar conosco aqui agora, como se só existisse você e Ele, mais ninguém. Ele quer mostrar a sua vontade, Ele quer fortalecê-lo, Ele quer encorajá-lo, Ele quer mostrar o quanto é forte, o quanto é bom, o quanto é justo, o quanto é fiel. Mas peça a Ele assim, peça com todas as suas forças, se entregue a Ele dessa forma. Talvez você nunca se entregou de verdade, mas não é difícil. Em poucas palavras, talvez palavras que nem saiam totalmente dos seus lábios, mas porque nem sempre nós conseguimos expressar aquilo que queremos, mas Ele escuta o nosso coração também. O nosso Deus é tão maravilhoso, Ele escuta aquilo que está dentro de nós, que não foi transformado em palavras. Mas mostra para Ele o seu desejo, o quanto você quer conhecê-lo, o quanto você quer ouvi-lo, o quanto você quer se relacionar com Ele. Faça dessa canção agora a sua oração, cante com toda a sua força. Senhor, há tanto tempo que eu tento mudar e do meu passado me livrar de todos tantos erros que eu já cometi. Eu sei, no fundo nem mereço teu perdão, mas sei que consideras minha intenção e que foi pela dor que eu cheguei aqui. Eu quero ser tudo que o Senhor quer que eu seja, estar onde o Senhor quer que eu esteja, e que a tua vontade prevaleça em mim. Bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Entrego-me completamente em teu altar. Muda o meu ser. Aqui, e eu sei que há mulheres, homens que estão longe do teu propósito, longe da tua vontade, distante daquilo que o Senhor idealizou, projetou, que o Senhor possa posicioná-los nessa noite, que o Senhor possa mostrar qual é a tua vontade, qual é esse lugar, Senhor. O que o Senhor deseja, toma-nos pelas mãos, Senhor, como um pai faz com uma criança pequena. Nós somos essas crianças, Senhor. Toma-nos pelas mãos e nos coloca nesse lugar que te agrada, nesse lugar de obediência, nesse lugar de maturidade, Senhor. Nós falamos tanto de pessoas da Bíblia, de personagens da Bíblia que até hoje nos abençoam. Pessoas que viveram tão distante no tempo de nós, mas que deixaram legados, que deixaram histórias que tocam a nossa vida. E isso aconteceu porque eles obedeceram, porque eles se relacionaram contigo. E é isso que nós queremos, Senhor. Faça isso acontecer agora.
que haja um quebrantamento no nosso coração. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Nós queremos Te conhecer muito mais. Nós queremos nos entregar ainda mais, Senhor. Nós queremos uma intimidade com o Senhor. Nós queremos chegar a um nível que ainda não chegamos, Senhor. Eu peço que o Senhor venha falar com cada pessoa aqui, no templo maior, em cada igreja, onde chega essa transmissão agora. Que aí esteja o Teu Espírito a transformar cada palavra, Senhor, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor edita a mensagem de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então transforma tudo que vai ser dito aqui no altar, as orações, os cânticos, tudo, e que seja exclusivo para essa pessoa, que seja na medida para ela. Talvez o dia desta mulher não começou como ela gostaria. Ela está tendo uma fase tão difícil na vida, uma fase de doenças, de problemas familiares, de problemas financeiros, de conflitos. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a história de cada uma. E o Senhor vai fazer com que a força que ela precisa, a coragem, a fé, a confiança que ela precisa para vencer essa fase, venha surgir hoje, aqui e agora. O Senhor está aqui e nós viemos aqui para Te ouvir, Senhor. Então ninguém vai sair daqui da mesma forma. Esse é o nosso desejo, o nosso propósito. Antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava à nossa espera. Então, eu coloco nas Tuas mãos essa reunião, esse nosso encontro, tudo que vai ser falado. Senhor, nós estamos aqui com os nossos ouvidos aguçados para ouvi-lo. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, podem sentar, por favor. Parece que foi há 2 semanas que a gente estava aqui. O tempo está voando, não está? Já estamos novamente na nossa reunião do Godly de Autoajuda. Nós vamos falar hoje de um exemplo. Eu acho que vocês estão assistindo a história de Esther na televisão. Quem está? Então, nós vamos aproveitar que a história está fresca na cabeça de quase todas, para tomar o exemplo de Esther, porque o que aconteceu com ela é o que acontece com todas nós. Aliás, tudo que está na Bíblia está por um propósito, tem um objetivo, porque é a nossa história também. Nós nos vemos em cada personagem, em cada figura bíblica. Há um pouquinho ali que você precisa meditar, refletir e tomar para si. Às vezes nós pensamos que Deus usa pessoas que são grandes vultos, pessoas perfeitas, e temos a tendência até de olhar para esses personagens e imaginar assim que eles são heróis. Como agora nós temos falado sobre Abraão, nós temos falado sobre Ana. E todas as vezes que nós lemos a história dessas pessoas, nós pensamos assim, poxa, Deus escolheu por causa disso, por causa daquilo. Eles eram tão santos, eles eram tão bons, eles eram tão perfeitos. Mas quem sou eu? Não é? A gente olha para a nossa condição e diante deles nós nos sentimos tão pequenos. Nós pensamos assim, como Deus vai fazer coisas tão grandes através de mim? Se eu sou assim, sou essa pessoa tão falha. Não é? Então, nós pensamos errado, porque essas pessoas eram pessoas como eu e você, como nós. Sem muita diferença de falhas, de erro, de caráter. Eram pessoas que tinham seus medos, suas dúvidas, a vontade de desistir, a vontade de chutar o balde. Elas passavam por crises, por dificuldades. E eu quero meditar um pouquinho sobre a vida de Esther, antes dela ser esse personagem tão icônico, tão conhecido. Porque as pessoas pensam assim, ela foi escolhida, ela era muito bonita, e ela chegou no palácio, e ela foi logo destacada das demais virgens, e foi feita rainha, e pronto. E isso é a história dela. Mas não foi bem assim. Primeiro, eu separei a história dela em 7 tópicos, e eu vou primeiro tocar no primeiro. Por que Deus escolhe pessoas para agir por meio delas? É interessante pensar em Deus
como um ser autossuficiente, ou seja, alguém que não precisa de nada. Deus não age por necessidade, bem diferente de nós. Todos nós aqui agimos por necessidades. Por exemplo, nós temos necessidade de comer, nós temos necessidade de tomar banho, nós temos necessidade de descansar, nós temos necessidade de cuidar da saúde e, algumas vezes, cuidar da doença, não é? Nós temos necessidade de tomar sol, nós temos muitas necessidades. Temos necessidade de ir para o trabalho, temos necessidade de nos relacionar com as pessoas, não vivemos só, não conseguimos viver completamente só, isso adoece o ser humano, né? Nós nos movemos por necessidade. Hoje você fez muitas coisas por necessidade. Eu também fiz. Ontem e antes de ontem, e a nossa vida é marcada pela necessidade. Às vezes nós nem gostaríamos de fazer alguma coisa, mas por quê? Nós temos uma necessidade, nós fazemos. Por exemplo, nós precisamos estar sempre aprendendo algo novo, não é? Se a gente para de aprender, o que acontece? Nós começamos a nos deslocar de todo mundo. O mundo é um constante aprendizado. Nós somos sempre empurradas a aprender alguma coisa. Querendo ou não, nós temos que aprender, não é? O telemóvel veio muito para ensinar isso, não é? Quem não gostava de tecnologia, quem estava assim, sempre atrasado, chegou um telemóvel, agora tem que aprender, não tem jeito, não é assim? Então, nós nos movemos como seres humanos por necessidade. Mas Deus não é assim. Ele não faz nada por necessidade. No livro de Atos, no capítulo 7, tem um versículo que é maravilhoso, que fala exatamente disso. Que Deus não precisa de nada do homem. Nada. Ele não precisa nada, que nós venhamos dar nada a Ele. Ele não precisa de nada do universo, de tudo que foi criado, nada. Ele é completamente feliz e realizado, completo em tudo. Mas Ele escolhe agir e se dar a conhecer através das pessoas. Não é maravilhoso isso? Porque Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele nos dá o grande prazer de nos tornar instrumentos nas tuas mãos, de sermos instrumentos através do qual Ele aparece a esse mundo. Então, todas as pessoas na Bíblia para a qual Deus se revelou, tinha esse propósito. Ele queria se tornar conhecido. Ele queria se manifestar aos demais. A história de Abraão, por exemplo. Quando Deus o escolheu, ele estava lá, perdido no meio da idolatria. Passaram-se milhares de anos, e cá estamos nós, conhecendo o Deus de Abraão. Deus não precisaria associar o seu nome ao Deus de alguma pessoa. Imagina, olha o nome dele. E ele quis ser conhecido, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Então, é um privilégio, é prova da misericórdia dele, é graça, é favor. Vocês que estão aqui, estão porque ele escolheu, porque ele trouxe, porque ninguém chega a ele. Ninguém consegue chegar até ele se ele não trouxer, foi o que Jesus disse. Então, o facto dele nos escolher é um privilégio sem tamanho, que nós não podemos deixar de agradecer por nenhum minuto da nossa vida. Todo instante que a gente se lembrar, a gente tem que agradecer. Muito obrigado por ter me escolhido. Não é porque somos bons, não é porque somos perfeitos, não é porque somos fiéis demais, generosos, não. Quando eu olho para mim e vejo que Deus me escolheu no meio lá da minha família, dos meus colegas na escola, na minha cidade, no meio de todas aquelas pessoas que ainda estão na ignorância, que ainda não entendem absolutamente nada sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre a sua palavra, eu tenho que agradecer. Foi obra dele. Então, Deus escolhe as pessoas por obra de misericórdia, de bondade, de favor. Se ele te escolheu e você está aqui hoje, tem que agradecer. Não é porque você é perfeita, de maneira nenhuma.
e nas nossas imperfeições, como Abraão também não era perfeito. Mas Abraão, quando foi chamado e percebeu o privilégio de se relacionar com Deus, ele agarrou a essa oportunidade. E depois vem o segundo ponto. Quem é que Deus escolhe? Né? Então, se é tão maravilhoso assim ser escolhido por Deus, no meio de bilhões de pessoas, imagina, o mundo é densamente povoado e vem sendo assim ao longo dos séculos. Alguns acreditam que já existiram sobre a face da Terra mais de 160 bilhões de pessoas. E desses bilhões de seres humanos, poucos conheceram a Deus. Poucos tiveram a revelação de quem Ele é. Tiveram esse chamado irresistível na sua alma. Então, quem é que Deus escolhe? E eu quero ilustrar um pouquinho isso e responder essa pergunta com esse versículo. Vocês podem ler comigo? Olha só. Mas Deus escolheu as coisas loucas. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Continua. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, quem é que Deus escolhe? O apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto, um povo de uma cidade muito importante naquela época, um povo culturalmente no topo, mas Deus disse, olha, a palavra chegou até vocês e vocês foram escolhidos, não porque vocês eram melhores, muito pelo contrário, vocês eram os piores. Então, quando nós olhamos para a nossa eleição, para a nossa escolha, nós temos que imaginar que fomos escolhidos porque somos as coisas loucas, desprezadas, as que não tinham nenhum valor. Então, nós não somos os melhores da nossa casa. Por esse texto, nós somos os piores. E isso acontece por quê? Por que Deus age assim? Para que ninguém se sinta orgulhoso, orgulhosa. Para que ninguém levante a cabeça e fale assim, porque Deus me escolheu porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não, não. Nós temos que abaixar a cabeça e pensar, Deus escolheu as coisas loucas, eu faço parte dessas coisas loucas. Eu não posso me esquecer de onde Ele me tirou, do quanto eu era incrédula, do quanto eu falava coisas horríveis, do quanto eu pensava e sentia coisas feias. Mas Deus, mesmo me conhecendo, me escolheu. Lá na minha... cada uma tem o seu poço de perdição, cada uma tem a sua história de vida, pois Deus me escolheu lá. Agora, por que é que Ele escolhe e usa essas pessoas? E nós vamos agora ao terceiro ponto. Ele escolhe as coisas loucas, Ele eleva essas coisas loucas para manifestar a sua vontade, e Ele faz com que essas coisas loucas encontrem graça aos seus olhos e aos olhos das pessoas importantes. E foi isso que aconteceu com Esther. E nós entramos agora na história da rainha da Pérsia. Ela começou como rainha? Não. Ela começou como... É interessante o livro de Esther, porque ele começa assim, falando sobre a grandiosidade do Império Persa. E ele era, naquela altura, o maior império da época, que comandava 127 províncias. Ou seja, ele tinha o rei Xerxes, ou Assuero. A diferença de nome, talvez você estranhe, né? Porque na novela está passando lá, Xerxes é o nome persa dele, né? E a Bíblia está escrita em hebraico, é o nome hebraico dele. E aí você pensa assim, o que significa isso, Império Persa? A gente estudou na escola um pouquinho dos impérios, 127 países.
Vocês sabem quantos países tem na União Europeia? 50. A última vez que eu vi. Sabe quantos países tem o continente africano todinho? 54. Então pega a Europa, pega a África e vamos pegar a Oceania, que eu acho que tem 14, se eu não me engano. Ainda não chega ao tamanho do Império Persa. Olha o domínio desse império. Era um povo tão rico, que lá fala de 6 meses de banquete. Esse homem sabia fazer festa, né? Porque hoje em dia uma festa de 2 horas já é caro. Imagina, 6 meses de banquete. 6 meses em festa, sem parar. Com muita comida, muita bebida. Então, a história começa apresentando a grandiosidade do Império Persa. Ela não se tornou rainha de um lugar qualquer. Porque a história começa com um rei, Assuero, com Vashti, a sua esposa, que foi preparada para ser rainha, que era nobre, dinastia de rainha e tudo. Começa com a história dos dois. Mas depois nós vamos lendo e vamos percebendo que não tem nada a ver. Ali não é a história dos dois. Ali era a história de Deus. O livro que não tem o nome de Deus. E é o livro que mais nós podemos perceber o agir da mão de Deus. Como acontece na nossa vida? Às vezes a gente não está vendo Deus agir. Às vezes nós olhamos para a nossa situação e parece que Deus não está fazendo nada. Parece que as coisas estão fora do controle. Você olha para a situação na sua casa, para a sua família, para a rebeldia de um filho, para a incredulidade de uma mãe, de um irmão, e parece que é tudo perdido, um caso sem saída, sem solução. Você não consegue entender. Se Deus está agindo, você pensa assim, eu não estou entendendo nada. É exatamente a história que se passa no livro de Esther. Então, a desobediência lá da Vashti, um problema familiar entre os dois, se transforma em algo tão grande. Por quê? Ela é destituída e Esther é levada para o palácio. Há ali uma ideia de alguém que chega, parece que é um homem qualquer que dá a ideia, parece que aquilo está acontecendo à margem da vontade de Deus, mas não é verdade. Deus já sabia tudo o que ia acontecer lá na frente, Ele está preparando a estrutura para que a sua vontade prevaleça. E aí a órfã, a menina que foi criada com muita dificuldade pelo seu primo, ser órfã não é fácil, né? Os órfãos sabem disso, todos os que foram criados sem o apoio da mãe ou do pai, ou sem os dois, podem exemplificar da dificuldade, do sofrimento que é. Embora Esther tenha sido amparada pelo primo e tenha sido criada com amor por ele, ela também morava num lugar que era hostil aos judeus. Os judeus não estavam ali livremente, vivendo muito bem. Eles estavam vivendo em dificuldade porque habitavam num lugar que não era uma cultura favorável a deles. Eles poderiam viver a fé de forma livre dentro de casa, não fora de casa. Mas aí, jovens são tomadas do meio do povo e são levadas para o palácio. A última coisa que Esther podia imaginar na vida era parar no palácio. A vida dá essas voltas, não dá? Você já parou num lugar onde você não imaginava que fosse parar? Eu já, muitas vezes. E você olha agora e você pensa assim, eu acho que quem tem um pouquinho mais de idade, quando olha para trás, percebe. Como foi que eu cheguei aqui? Não é? Olha, faça esse exercício agora. Veja, puxa, eu planejei isso para a minha vida, planejei aquilo outro, e de repente tudo mudou. Foi isso que aconteceu com ela. A última coisa que ela poderia imaginar era entrar no palácio. Ainda mais para o harém do rei. Aí você fala, mas ela foi para lá porque ela era muito bonita. Você sabia que até as nossas características físicas têm um propósito? Um dia eu estava conversando com uma pessoa que tem um defeito leve nas mãos.
E ela me disse assim, eu olhava para minha mão e pensava, o que eu vou fazer? Porque minha mão desse jeito, poxa, é estranha a minha mão. E Deus foi conduzindo a vida dela de tal forma que a profissão que ela pensa que ela escolheu, né, a profissão, e a profissão se encaixa tão perfeitamente com a mão dela que eu não consigo ver a mão dela fazendo outra coisa. Até o defeito do dedo é perfeito para o que ela faz. Então, a beleza que Esther recebeu, ela recebeu para servir a Deus. A beleza que ela recebeu já tinha um propósito. E, de repente, você vê que ela entra no palácio e ela começa a achar graça. Eu marquei aqui alguns versículos que eu acho muito interessante. Você já deve ter reparado que a Bíblia fala de pessoas que acharam graça aos olhos de alguém. Porque aconteceu com José, que achou graça aos olhos de Potifar. Aconteceu com Daniel, que achou graça aos olhos do imperador da Babilônia. E aconteceu com Esther também. Isso acontece sempre. Quando Deus quer fazer algo, que Ele quer agir na vida de alguém. E aqui fala, Esther 2:9 fala, e a moça pareceu formosa. Gente, mas todas as jovens que foram levadas para o palácio eram formosas, não é? E beleza, o conceito da beleza está muito aos olhos de quem vê. Porque uma pessoa pode ser muito bonita aos olhos de alguém e de um outro ela pode não ser tão bonita. Aquele nariz que chama atenção para uma pessoa, de repente, pode ser um defeito para uma outra pessoa, não é? Mas aí que está, o versículo fala que ela pareceu. Deus fez com que ela se tornasse ainda mais bonita aos olhos desse eunuco. Então, pareceu aos seus olhos, né? Pareceu formosa aos seus olhos. E alcançou graça perante ele. E esse eunuco fez o quê? Se apressou a dar a ela os seus enfeites, os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. Ela já foi entrando e Deus foi providenciando tudo para que o propósito dele se cumprisse. E é isso que acontece também conosco. Aquilo que a gente não entende no passado, você pensa assim, por que eu nasci nesse país? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho esses pais? Por que eu estudei nessa escola? Por que eu tive esses amigos? Tudo tem um propósito. A nossa cor, as nossas características, tudo tem um propósito. Tudo vai servir no final para a glória de Deus, para exaltar o nome dele. Tudo. E aí Esther começa a ter, ela não trabalha para ser a queridinha do palácio, mas ela se torna. Engraçado, né? Você percebe aqui que ela bajulou, que ela fez alguma coisa de diferente? Não. Ela agradava a Deus. E Deus tratou do resto. Ela estava no meio de uma concorrência muito grande. Então, Deus se encarregou de fazer com que as pessoas, quando olhassem para ela, gostassem, admirassem, vissem a sua simplicidade, vissem sinceridade, esforço, mesmo que aquele ambiente não era o dela. Ela não estava acostumada com palácio. Uma órfã judia vivia na simplicidade do seu lar, na sua casa modesta. Mas ela não apresentou resistência, ela estava ali. Esther confiou que Deus estava no controle da sua vida. É claro que quando nós vemos a fé de Esther, nós vemos que por detrás dela tem um homem que confiava plenamente em Deus, que é Mordecai. Em algumas Bíblias, Mardoqueu. Né? Ele estava ali e ele sempre orientou Esther com respeito à soberania de Deus. Então, há soberania na nossa história, há soberania de Deus nas linhas da sua história. O que está sendo escrito agora, há a mão invisível de Deus. Então, você não chegou à Igreja Universal por acaso.
Tudo que você passou até de sofrimento não foi por acaso. E se você começar a caminhar com Deus em fidelidade, você vai perceber que Ele vai dirigir de tal forma que você vai começar a achar graça aos olhos de pessoas importantes, de pessoas que você precisa. E você não vai precisar fazer nada de ilícito, você não vai precisar puxar saco. Aqui fala isso? Então. Aliás, é tão feio, não é, um cristão fazer isso? Bajular. Quem bajula, normalmente é porque não se garante na vida espiritual, não tem comunhão com Deus, precisa dessas coisas. Então, Esther foi alcançando graça. E aqui fala no 2,15 também. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Então, Deus escolhe e te leva para um lugar que pode ser difícil para você se adaptar. A sua capacidade humana não corresponde à altura daquele lugar, mas Deus vai te levar e te capacitar, porque seria injusto da parte dele nos colocar numa posição e nos deixar sozinhos ali. Nos colocar no meio de uma situação que nós não temos condição de suportar. Até no meio de uma tempestade que nós não podemos aguentar o tranco. Se Ele permite, Ele vai dar graça, Ele vai dar favor. E favor suficiente para a gente suportar o que tiver de suportar. O versículo seguinte, o 2,17, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. As mulheres naquela época, principalmente dessa região, elas eram treinadas para agradar um homem, principalmente se elas estivessem no harém. Era o único papel que elas tinham, agradar o rei. Só que Esther não foi criada com esses costumes. Esther não foi criada com um pensamento da cultura moderna daquela época. Ela tinha os princípios judaicos. Imagina que para ela devia ser muito difícil parar no quarto de um rei, de um homem desconhecido, e de repente ter que agradá-lo. Então, se o rei olhou para Esther, teve uma noite com Esther e gostou, ele amou, a Bíblia fala que ele amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Eu não sei, nem consigo imaginar quantas mulheres esse homem já tinha tido. Não é? Um harém cheio, passava a vida só fazendo isso. Não é? Então, para que ele gostasse de Esther mais do que todas as outras, porque ela não fez nenhuma dança extravagante, aqui está falando que ela foi na simplicidade dela. Quem é que fez com que Esther achasse essa graça? Foi Deus. Está claramente escrito aqui. Ela não teve que mostrar isso, mostrar aquilo e fazer um malabarismo todo. Não, ela simplesmente chegou. E fala que o rei tinha uma coroa para colocar na cabeça de alguém. E ele colocou na cabeça de Esther, porque ele amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Imagina isso. Então, como eu disse, Deus age por propósito. Deus não faz nada assim, aleatório. Nós fazemos. Às vezes nós colocamos uma coisa no lugar sem pensar muito. Nós saímos, de repente, nem estávamos de ideia de passar num determinado local e passamos. Nós agimos de improviso. Deus não. Deus age por propósito. Então, aquela menina que nasceu, ficou órfã, foi criada daquela forma, estava lá naquele império hostil, fora da sua casa, que é Israel, fora dos seus costumes, sem o templo, sem nada. Essa menina chega agora ao palácio.
e ela se torna rainha. Vamos fazer outro exercício? E se a nossa vida mudasse assim? Da água para o vinho, de uma hora para outra, se você ganhasse agora 5 milhões de euros. Pensa agora. Você vai e entra no aplicativo do banco e, de repente, você vê lá 5 milhões de euros. O que você faria? Nunca pensou nisso? E se de uma hora para outra você se tornasse uma pessoa famosa? E se você ganhasse milhões de seguidores nas redes sociais e, de repente, toda a gente quisesse ouvir sua opinião sobre tudo? E se você se tornasse uma celebridade, fama, sucesso? Ou se você tivesse, agora, sido elevado a um cargo de autoridade? Se você se transformasse num ministro? Numa presidenta? Numa presidente? Imagina. Ou se você se transformasse numa rainha. E rainha de um império de 127 países. O que mudaria? O que mudaria? Sinceramente, o que mudaria? Hoje você é como é porque você está nessa condição. Mas se essa condição fosse mudada, e você fosse muito elevada agora, a uma posição extraordinariamente alta, será que você continuaria tendo os mesmos princípios, gostando das mesmas coisas, tratando as pessoas da mesma forma, vindo para a igreja, aos cultos na quarta-feira à noite, domingo pela manhã, ou você teria outros compromissos? Ou você estaria ocupada demais para cuidar de 5 milhões, para fazer vídeos para os seus seguidores? Talvez você não sabe a resposta, mas Deus sabe. Deus sabe essa resposta. E se tudo mudasse agora, como nós seríamos? Então a vida de Esther mudou. E ela começou a ser rainha. Então, ela aceitou a vontade de Deus, né? Vontade de Deus, você ser rainha, que maravilha. Então, está lá Esther, com muitos servos, muito luxo. Mas, de repente, porque as coisas mudam. As coisas mudam. Vamos para o próximo? Como Deus prepara pessoas para os seus propósitos. Deus prepara pessoas com um salão de beleza de 12 meses. Foi como ele preparou Esther. A gente fica no salão 2 horas para tentar consertar algumas coisas, não é? Esther ficou 12 meses se preparando. E banhos, e óleos, e massagem, cabelo. Foi assim que Deus preparou essa mulher para ser usada? Não foi. Deus nos prepara nas dificuldades. Fazia parte do preparo de Deus aqueles anos, sozinha, sem os seus pais, na dificuldade, na casa simples. Deus preparava a Esther ali. Ela foi para o palácio, mas toda a sua história já era um processo. Às vezes nós queremos muito a resposta de Deus, nós queremos muito que Ele transforme a nossa vida, que Ele faça coisas grandes, mas nem sempre nós aceitamos os processos. E gerar um testemunho dói muito. Você que busca uma resposta, você que busca algo grande da parte de Deus, esteja preparado para as dores, esteja preparada para os problemas. Porque como Deus prepara essas pessoas, já que Ele tem propósito, e Ele não tem propósito só para mim. Ele tem propósito para todas vocês aqui. E os seus propósitos são sempre maravilhosos, mas Ele prepara nos desertos, Ele prepara nas dificuldades. E nós não podemos imaginar que, porque quando a vida estiver boa, quando eu chegar nesse patamar, quando Deus responder todos os meus pedidos, quando o meu marido estiver convertido, ou quando eu estiver casada, quando eu estiver formada, quando eu estiver com um salário assim, a minha vida vai estar estabelecida. Não.
Vai ter sempre uma tempestade que bate a porta. E aí vem o motivo porque Deus escolheu Esther e a colocou dentro daquele palácio. Até então ela não tinha entendido, ela vivia o propósito, mas ela não tinha entendido ainda qual era o motivo de ter se tornado rainha ali. Na verdade, o problema que iria surgir, só Esther poderia se levantar para ser instrumento de salvação para todo o povo judeu. Só ela, uma pessoa, poderia fazer aquilo. E Deus a posicionou no lugar certo. Eu sei que muitas de vocês, de repente, no calor das provas, das lutas, das decepções, talvez você pense assim, ou reclame, até chegue a verbalizar isso. Poxa, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho familiares tão difíceis? Por que a minha vida está assim? Por que para mim é tudo tão difícil? Mas há um propósito para tudo isso. E como eu disse, a gente não entende, mas Deus nunca perdeu o controle. A vida de Esther estava sendo conduzida para chegar nesse momento. Só que quando ela chegou ao status de rainha, que tudo estava bem, a tempestade bateu à porta. E aí o seu primo, Mordecai, chegou até ela para avisar. Engraçado que Esther era a única pessoa que não sabia do que estava acontecendo. Ela estava tão envolvida no palácio naquele momento. Ela estava tão distraída com tudo que estava acontecendo. A Bíblia fala que todos os judeus sabiam do decreto. Porque tem um dia que um decreto é editado, sabia? O mundo não permanece o mesmo sempre. Engana-se quem pensa que a vida, quem está numa boa, acha que a vida vai ficar sempre numa boa. Mas não, tem um dia que o mal se levanta. E um decreto é feito. E o decreto falava, morte aos judeus. E Mordecai chega até Esther e vai falar com ela. E é o que a gente lê aqui agora. Porque Deus prepara as pessoas no meio das dificuldades. Né? É a hora decisiva. Vamos ver o versículo. Há sempre uma hora decisiva. Né? E ali está o versículo. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio, o versículo está adiantado um pouquinho. Eu vou contar para vocês até chegar esse momento aqui. Mordecai falou com Esther que ela tinha sido elevada. Olha, se você está no palácio, o propósito de estar no palácio certamente foi para esse momento. E não pense que se você se calar, se você não agir, você vai ser salva. Porque Esther responde esse versículo aqui. Ela fala para Mordecai que já há 30 dias que o rei não chamava ela à sua presença. Que ela não era chamada. E claro que o rei devia estar com outras mulheres, e cada dia uma nova. E ela não era chamada. Então ela falou para ele, olha, tem 30 dias que eu não vejo o rei. E se eu for até lá, eu vou ser morta. Para chegar até o rei, eu preciso ser convocada. Imagina os sentimentos de Esther. Porque quando nós estamos numa situação difícil da vida, quando nós passamos por um problema grave, nós sentimos as mesmas coisas, sabia? Como eu disse no início, não pense que Esther era uma mulher diferente de nós, não. Nessa hora, quando ela ficou sabendo que todos os judeus iam morrer, o medo deve ter paralisado ela. Essa palavra que ela deu para Mordecai não é uma palavra de fé. Ela disse para ele, não, eu não posso aparecer diante do rei. Se eu aparecer, eu vou morrer. Muitas vezes o medo nos paralisa. Nós temos que tomar uma atitude, é a hora decisiva, nós fomos colocados naquela família por um propósito. Ao invés de reclamar daquela família, porque você pensa assim, mas só eu busco por toda essa gente. Só eu estou aqui segurando essa família. Mas foi você que foi colocada ali para esse propósito. Só eu oro, que eu já vi muitas mulheres, só eu oro, só eu jejuo, só eu faço voto.
Pois foi para isso que Deus te escolheu. E não tem mal nenhum em ser só você. Se você está com Deus, você é a maioria. Então, Esther, naquele momento, não teve uma atitude de fé, muito pelo contrário. Ela ficou com receio, ela ficou paralisada de medo. Se nós formos fiéis aos nossos sentimentos na hora do problema, nós seremos infiéis a Deus. Porque os sentimentos, na hora das dificuldades, eles nos traem. Eles nos levam à covardia, a nos escondermos. Eu não sei qual luta você passa agora. Eu não sei qual a dificuldade, talvez uma doença, talvez um diagnóstico ruim que você recebeu. Mas até sobre esse diagnóstico, você pode confiar em Deus. Ele permitiu. E Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar só. Eu sei que, de repente, você lê um resultado de um exame e a vontade que tem é de esconder. É de pensar, realmente, o que o médico falou, você vai morrer. Isso aqui, ou se você não vai morrer, você vai sofrer o resto da vida. Isso aqui, faz isso, faz aquilo outro. Mas sabia que nós podemos confiar em Deus mesmo com o pior prognóstico? Mesmo diante do diagnóstico mais mortal? Mas nós não podemos nos acovardar por causa dos nossos sentimentos. O sentimento vai fazer você se sentir pequena, fraca, impotente. Foi assim que Esther se sentiu. Eu não posso. Se eu aparecer diante do rei, eu vou morrer, ele vai me matar. Mas Mordecai não passou a mão na cabeça dela, não. Se você não agir, se você não se levantar agora, a salvação vai vir através de outra pessoa. E não pense que você vai ficar salva nesse palácio. Em outras palavras, você vai morrer de um jeito ou de outro. Porque se você não for fiel a Deus agora, que te colocou nessa posição, se você ficar com medo, você vai ser pega. Você vai ser descoberta. E haverá consequência da parte de Deus, porque foi Ele que te deu o que você tem. Foi Ele que colocou a coroa na sua cabeça, não foi o rei. Então, todas nós vivemos horas assim que são decisivas. Talvez a maioria aqui esteja num momento decisivo. Uma situação que fica ali se arrastando. E se arrasta por quê? Porque falta a coragem para decidir. Falta a coragem para aparecer diante do rei. E Esther tinha um rei físico. Ela tinha um rei que tinha um nome lá, era o Xerxes. Nós temos um rei que nos convida a entrar na presença dele em qualquer situação. Em todos os nossos momentos de perigo, de dor, de dificuldade. E ele nunca vai abaixar o cetro e nos mandar para a morte. Mas nem sempre nós temos essa coragem de aparecer diante dele, essa boa vontade de estar diante dele. Mas quando Esther ouviu a palavra de Mordecai, ela se levantou. E o se levantar aqui não é se levantar fisicamente, ela entendeu. Mesmo com medo, ela agiu. E é assim, os que são da fé, ainda que estejam com medo, ainda que haja dentro de si assim aquela incerteza quanto ao futuro, o que vai acontecer? Não importa o que vai acontecer, importa obedecer a Deus, importa honrar a Ele com a confiança na sua palavra. Esther confiou que Deus seria com ela de uma forma ou de outra, se ela vivesse ou se ela morresse. Imagina isso, que é o que a gente vê a seguir, né? Há sempre uma hora decisiva para todos nós. E nessa hora nós precisamos o quê? Conhecer a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Hoje em dia, no tempo dos coaches, dos influenciadores, muitas pessoas vão para a internet para conhecer a vontade de Deus. Muitas pessoas querem uma coisa
muito espetacular para conhecer a vontade de Deus. Elas querem que Deus fale numa voz bem audível, faça isso, meu servo, minha serva. E na maioria das vezes Deus não fala assim, Deus não age assim. Tem gente que quer estar lá na praia e que aquele aviãozinho passe com uma faixa mostrando assim, ó, minha filha, faça isso. Ó, essa é a minha vontade. Deus não age assim. Mas Ele mostra a sua vontade através de situações, através da palavra. E conhecer a vontade te coloca num patamar de responsabilidade. Uma vez que Ele mostra qual é a sua vontade, é preciso agir. É preciso obedecer. Então Esther não se apegou à sua coroa. Ela não se apegou a seu status de rainha. Ela respondeu para Mordecai que ela iria. E que se ela perecesse, tudo bem, não tinha problema nenhum. Ela teve coragem. E ela se aprontou. E ela foi até o rei. Então, qual a vontade de Deus que você conhece e que você não tem praticado? Porque muitas vezes nós conhecemos, nós sabemos o que precisa ser feito, mas a gente não faz. Mordecai informou a Esther o que estava acontecendo. E agora ela precisava responder àquele chamado. Como nós conhecemos tanto da vontade de Deus. Quantos anos de igreja você tem? Quanto do evangelho você já ouviu? Quantas palavras? Quantas reuniões? Quantas vezes você já subiu ao altar, você já se entregou, você já falou? Você já reparou que às vezes nós falamos muito, nos comprometemos muito, mas entregamos pouco? Na hora de cumprir mesmo o que Deus pede, nós cumprimos bem pouco. Deixamos a desejar. Esther estava correndo todo aquele perigo e ela não retrocedeu na palavra que ela deu. Ela preparou o banquete, ela agiu com sabedoria e ela foi diante do rei. A gente já sabe, né? O rei fez o quê? Ele estendeu o cetro. Está na Bíblia aqui, só você ler. Por mais que não tenha chegado nessa parte aí na série, mas está aqui. O rei estendeu o cetro. Ela chegou sem ser a chamada. E o rei ofereceu para ela, Esther, você pode pedir qualquer coisa, até a metade do meu reino. Olha isso. Quando a gente age a nossa fé, que é a última parte dessa nossa mensagem agora, que é o último ponto, a fonte da força para ter coragem e não perder oportunidades. A fonte dessa força é Deus. É a fé que Ele nos deu para mudar qualquer situação. Esther devia se sentir muito em perigo, porque ela sabia que a sua morte podia acontecer a qualquer momento. Mas a fé a elevou a um nível que para ela era indiferente. Ela queria agradar a Deus. Então, diante das nossas dificuldades, quando nós nos sentimos pequenas, desprezadas, quando nós sentimos que as coisas estão fora do controle, que parece que você nunca vai conseguir dar a volta por cima, porque é isso que muitas vezes acontece, a gente, quando vive um problema muito demorado, muito crônico, parece que você nunca vai conseguir virar o jogo. Vocês já viram aquele jogo de futebol que um time está perdendo o tempo todo, mas chega na última hora que ele consegue virar? Não é gostoso? Não é bom? Essa vitória não tem um sabor diferente? É isso que vai acontecer agora. Esther agiu a sua fé, olha só, era um ato simples, só chegar diante do rei, entrar na sala. Mas era um ato que envolvia muitas coisas. Mas aquilo a posicionou de tal forma que o rei falou, você pode pedir a metade do meu reino. Que virada!
E da agora para frente, o que nós vamos ver são os inimigos do povo judeu sendo completamente destruído. Então, no início do livro, Deus já estava escrevendo o interlúdio, sabe? Ele estava mostrando o que vai acontecer lá no final. Mas é tão difícil confiar. É tão difícil para a gente, às vezes, tomar uma atitude tão simples. Quando Deus nos convida a essa confiança, você pode confiar em mim quando o seu familiar está doente. Você pode confiar em mim quando o seu ente querido morre. Você pode confiar em mim quando você sofre uma traição. Você pode confiar em mim quando os seus planos dão errado. Você pode confiar em mim quando as pessoas vão embora. Mas muitas vezes nós não conseguimos ter essa confiança. É só dar alguns passos. Ela se tornou essa mulher de destaque que nós estamos falando aqui hoje, e até hoje em Israel se comemora o Purim, porque ela teve a ousadia de dar aqueles passos. Qual é o passo que nós precisamos dar para sair dessa condição que nós estamos? A sua vida pode estar envolvida numa situação muito difícil e que você, ao invés de usar a fé para sair dela, você lamenta, você reclama. Reclama com o pastor, reclama com as pessoas, ou deixa abrigar dentro de si sentimentos de injustiça contra Deus. Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? No livro não dava tempo para aqueles judeus pensarem isso. Não dava tempo para Esther começar a pensar e falar coisas e desagradar a Deus. Ela precisava agir. Talvez a sua vida esteja parada até hoje, e tomara que o Espírito Santo fale com quem precisa ouvir isso. Porque na hora de agir, porque chega essa hora, na hora de agir, ao invés de agir, de dar os passos que Deus te chama para dar, você fica no lugar da reclamação, no lugar da insatisfação. É só caminhar para Deus, é só caminhar até Ele. Está faltando confiança, está faltando essa entrega. E olha, esse processo do embelezamento de Esther ficou lá 12 meses. Para finalizar, eu quero comentar sobre isso. Hoje no mundo, todas as lutas, as tribulações que nós passamos, é como se fosse um processo do embelezamento do Espírito Santo. Essa luta de hoje é Deus tirando uma feiura de você, porque a dúvida, o medo, o apego aos sentimentos, são feiuras que nós temos, que não podem estar conosco, que precisam ser urgentemente removidas. Nós precisamos encontrar essa graça aos olhos de Deus, porque quando nós o agradamos acima de tudo, Ele vai tratar das dificuldades que nós temos nessa esfera terrena. Talvez você já tentou resolver situações com as suas mãos, com a força do seu braço, de todas as formas, e não conseguiu. Porque faltou os passos da confiança em obedecer a Deus. E passos tão simples. Às vezes o que Deus pede da gente é tão simples. Na reunião passada eu falei para vocês, no meu caso, na minha entrega, era só botar o pé fora do barco. Era só isso. Porque o resto, Deus iria fazer, Ele iria sustentar. Qual é o seu passo? Quais atitudes você tem que tomar? Você vai deixar passar o momento? Porque as palavras de Mordecai têm que ecoar nos nossos ouvidos. Se nós não agirmos, Deus vai levantar outros para fazer o que precisa ser feito por nós. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Você é mãe, você foi colocada dentro dessa casa. Você não é mãe à toa desses filhos. Os filhos podem dar desgosto, podem ser rebeldes, podem ser difíceis, mas você não foi colocada à toa aí. Como eu disse, ninguém está num lugar que Deus não permitiu que tivesse. Se você está nessa família,
se você está nesse país, se você está nesse trabalho, pode ter certeza que Deus tem um propósito para tudo isso. Deixa Ele te conduzir pelas mãos, mas ouça o que precisa ser feito. Porque conhecer a vontade de Deus e não obedecer, Abraão é honrado até os dias de hoje porque ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Esther ouviu a Deus e obedeceu. Na galeria dos heróis da fé, está lá. Homens que tiveram forças para serem honrados ou para serem mortos. Mas eles tiveram fé. Eles tiveram coragem. Está faltando coragem para o quê? Para quê? Então, Esther não foi corajosa o tempo todo. Como nós também não somos todo o tempo. A gente não nasce sábia. Ou você já nasceu sábia? Você já nasceu forte? Quem nasceu muito corajosa aí? Não. A coragem tem que vir na hora da dor, não é? Então, quem está passando um momento muito difícil agora? Quem está enfrentando uma fase difícil na vida? O que você precisa ter? Coragem. É para baixar a cabeça? É para ficar se sentindo a pior de todas as criaturas, a injustiçada? Eu não merecia isso. Eu não merecia esse tratamento. Olha o que o patrão fez. Olha o que o fulano fez. Olha a igreja. Não, não é hora para isso. É hora para se levantar, ter coragem e obedecer à voz de Deus. Só isso. Então, a mulher que é referência, que é o tema da nossa reunião de hoje, é a mulher que se move pela fé. Não se move pelos seus sentimentos. Todas nós sentimos muitas coisas ao longo do dia. E se tiver na TPM, então, sente mais ainda. E se tiver na menopausa, então, mais ainda. Mas não viva pelos seus sentimentos. Viva pelo que está escrito aqui na palavra. O Deus que nos escolheu, Ele vai nos fortalecer. Ele vai estar conosco em todos os momentos. E a partir dessa confiança, você faz o que precisa ser feito. Aí sim, você deixa um legado. As pessoas que olham para a sua vida, elas não conseguem nem entender. Não sei se você já ouviu isso, alguém já ouviu. A pessoa que fala assim, fulano, eu não sei como é que você tem força para suportar isso. Alguém já ouviu isso? Eu, no seu lugar, não sei o que eu faria. Alguém já ouviu? Eu não conseguiria, eu não suportaria. Aí é hora de você tem toda a oportunidade para falar o quê? Eu também não aguentaria, não. É Deus em mim. É essa fé no meu Deus que está me sustentando para essa hora. Você acha que, humanamente falando, uma pessoa consegue chegar e falar assim, pode me matar? Esther, colocar a cabeça ali a prêmio? Não. O que a fez diferente era essa fé de confiar que Deus vai dirigir todas as coisas. Se eu morrer, tudo bem. E se eu não morrer, alguma coisa boa vai acontecer. Não é? Então, eu quero convidar vocês agora, nós vamos orar mediante isso que nós ouvimos. E eu quero fazer um apelo para as mulheres que querem viver essa fé corajosa, essa fé intrépida, essa fé que faz a diferença. Às vezes a diferença, gente, porque tem gente que pensa assim, o que é fazer a diferença nesse mundo? Andar com Deus é fazer a diferença. Eu me lembro de um homem que aparece lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, não fala que ele fez nada de extraordinário, a não ser que é Enoque, andar com Deus. Então, andar com Deus na casa da Pérsia, que é esse mundo, só de você andar com Deus já é algo muito extraordinário. Só de você manter o seu compromisso com Ele já é algo muito extraordinário. Você deu a sua palavra a Ele? Que seria fiel a Ele? Que iria honrá-lo até o seu último suspiro de vida? Isso já é algo extraordinário. Então, a Bíblia fala que Enoque andou
tanto com Deus, ele tinha tanta intimidade com Deus, ele estava tão face a face com Deus, que chegou uma hora que Deus o tomou para si. Não dava mais para viver nesse mundo. Imagina isso. Então, não tem nada mais revolucionário do que andar com Deus. A gente não vê falar que Abraão fez grandes milagres. Você já leu na Bíblia? Não, ele não fez milagres. A única coisa que ele fez foi andar com Deus, obedecer a Ele. Então, se você hoje se sente fraca, impotente, incapaz, você percebe que até conhece a vontade de Deus para a sua vida, mas não tem obedecido, não tem tido essa força, você quer ter a sua fé renovada, essa fé intrépida, essa fé que precisa sair do estágio inicial. Talvez você tenha anos na igreja, mas a sua fé está ali, naquele estágiozinho, sabe, que não cresce, não evolui. É hora de mudar de estágios. A vida com Deus tem estágios, a gente vai crescendo. Então, para aquelas que querem, que são humildes, que reconhecem isso, eu vou chamar, vocês podem ficar de pé, porque eu vou chamar essas mulheres que querem essa experiência com Deus, de sair desse lugar de prostração, de medo, de reclamação, de dúvida, de desconfiança, para viver uma nova intimidade com Deus. A proposta para essa reunião é que você saia daqui vivendo essa coragem de Esther, a coragem de uma mulher que se torna referência, para que todos na sua casa olhem e falem assim, não, a minha mãe, a minha irmã, a minha esposa, até os homens que estão aqui também, para que as pessoas olhem e falem, não, essa pessoa é de Deus. Eu vejo Deus nela. Eu vejo uma força que não é comum. Então, quem quer ser essa referência, você vai vir aqui à frente agora, mas não é para mostrar para ninguém, não é para dar uma satisfação para as pessoas, vai ser algo entre você e Deus, para uma entrega sua, para uma nova caminhada. Você quer começar uma nova fase na sua vida. Uma fase que você não é guiada por pessoas, você não é guiada, não é religião, não é pelo que você já sabe, não é pelos outros, pela cabeça dos outros, mas por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, eu quero que você saia do seu lugar agora e venha aqui à frente para viver esse novo de Deus na sua vida.